Olá pessoal, seja bem-vinda ao Real Oficial Podcast, um bate-papo sobre fotografia newborn, fotografia de família, enfim, os bastidores dessa vida de viver de fotografia de família. Fernando, junto aqui comigo. Quem não conhece o Fernando? Meu marido, meu sócio. Não, já se apresentou, não. De novo essa apresentação toda hora. De novo essa apresentação toda hora. De novo. Tem gente que não conhece a gente, tem gente que tá aqui pela primeira vez. Mas eu te conheço faz tempo. Ah, você me conhece há 20 anos. Então, eu sou o Fernando Suda e você é quem? Mariazinha? Maria Musa? E hoje a gente vai conversar sobre um tema que todo mundo pergunta no direct, pergunta nos e-mails, mas pouca gente tem coragem de admitir. Ai. Como vencer o medo na fotografia newborn? As pessoas têm muita curiosidade de saber quais foram os teus medos no começo da fotografia. Nossa! Cara, quando eu comecei... eu vou ignorar que o Fernando tá aqui do meu lado, porque eu vou precisar falar dele nesse momento, tá? Mas olha só. Quando eu comecei na fotografia newborn, eu não era nem fotógrafa. Eu era, assim, eu trabalhava com varejo, e aí eu trabalhava dentro da parte de marketing, parte de comunicação, mas tinha acesso a RH, enfim, tinha acesso a uma série de coisas, mas onde eu gostava mesmo era do marketing. E lá eu fotografava para loja, eu fotografava estilo, que era produto, para catálogo, essas coisas, e fotografava modelo. E era a parte que eu mais gostava. Só que eu fotografava no automático, então eu botava no alto, lá no verdinho, e fotografava. Então, isso eu era fotógrafa. Quando eu decidi entrar na fotografia newborn, eu não era uma fotógrafa profissional, não entendia absolutamente nada, de luz, de câmera. E eu tinha muito medo dos botões da câmera e eu achava tudo muito complicado. Só para contextualizar. Então, assim, eu comecei com o medo da câmera e com os medos normais de quem começa no newborn. E eu acho que o primeiro medo que eu tive no newborn, né, deixando de lado esses que já me acompanharam desde o início, acho que foi de... Nossa, foram muitos. Segurar o bebê foi meu primeiro ensaio newborn. O meu segundo, na verdade. O primeiro é sempre um parente próximo, né? Todo mundo pega um parente, enfim. O meu foi um parente próximo. Mas, assim, o meu primeiro newborn de desconhecidos foi a mãe e as duas avós. E elas estavam a 1,5 metro de mim. E a bebê foi muito... Hoje eu olho e falo assim, a bebê foi muito boazinha, muito dorminhoca e tal, mas eu acho que ali eu consegui identificar o primeiro medo que a gente tem, que é relar no bebê. Mas o medo maior foi de relar no bebê ou o medo das duas avós em cima de você? Nossa, foi dos dois, hein? Não, eu acho que mais foi das avós. E 50% do meu cérebro ficou com medo do bebê. E os outros 50% foram das avós, realmente, que estavam ali corujando e tal. E eu extremamente insegura. Hoje, eu olho para isso... E, assim, eu reconheço que o medo vai existir para todo mundo. É normal, real, oficial. Mano, se tu não tiver medo, tá errado alguma coisa. Você vai ter esse medo. Mas hoje eu percebo que, por mais que eu tivesse me preparado, estudado, existia uma confusão mental na minha cabeça, porque naquela época existiam técnicas diferentes, como paninho, posicionador e gamela. Sabe assim? Eu não tinha um método que eu falava, não, mano, eu vou seguir o método de fulano e ali vai. Não tinha, era muito jogado as informações. E aí, hoje eu olhando, falo, cara, esse medo ele foi pura e simplesmente falta de método. Mas eu acho que esse foi o maior medo que eu tive. Depois disso, depois que eu consegui pegar o bebê e tal. Mas só para as pessoas entenderem essas técnicas diferentes que tinham, paninho, posicionador, gamela, era mais ou menos como misturar feijoada com galinhada, umas coisas assim, ou não? Misturar coisas diferentes que não dão resultado, ou não? Não. É mais ou menos como falar assim, eu vou fazer uma feijoada raiz, né? Pé de porco, orelha de porco, carnes e mais carnes e não sei o quê, linguiça calabresa, paio, tal, e fazer uma feijoada vegana, que existe, entendeu? As duas são feijoadas, mas são diferentes. E era mais ou menos isso.
E, inclusive, hoje eu percebo que muita gente está patinando no newborn, assim, na técnica, tá perdendo o maior tempo porque fica, pega um pedacinho aqui, um pedacinho ali, um pedacinho lá, e não visa seguir realmente um método que tenha começo, meio e fim. Eu acho que esse é um erro. Agora, só para complementar, eu acho que esse foi o meu primeiro medo, realmente, do bebê, das avós. E depois, que tem a escala do medo, né? Assim, se tem alguém que entende medo, sou eu, porque eu tive muito medo mesmo no começo. Medo de não vender foi um deles. E medo de pedidos. Como assim, medo de pedidos? Porque tinha medo de não vender, era um medo. Aí vendia. Aí, ufa, vendia. Aí depois que eu vendia, eu tinha aquele medo, tipo, nossa... Então é o medo de dar conta. Será que eu vou dar conta? Sim, não, sim, esse medo também acompanhou por um tempo, mas tinha um outro medo ainda, que era um nível supremo do medo, que era, falava assim, mano, e agora? Vendi. Putz, e se a pessoa me pede tal pose que eu não sei fazer? Então isso me deu um certo pânico, assim, no começo, me deu muito medo mesmo no começo. Só que eu fui mesmo com medo eu fui, mesmo com medo eu fiz, mesmo com medo, sabe, assim, uma coisa eu percebi e isso me ajudou muito, tá? Eu sabia que eu não tinha tanta experiência, eu sabia que eu não tinha tanta competência técnica, eu sabia que eu estava errando em muitas coisas, eu me sentia bem no começo da jornada, mas eu compensei muito isso, e eu compenso muito isso até hoje nos meus ensaios com a experiência. Porque eu realmente, quando eu estou com a câmera na mão, quando eu estou dentro de uma sessão newborn, eu sou uma pessoa irreconhecível, cara. Assim, ainda mais você que me conhece até do avesso, eu sou uma pessoa irreconhecível, porque eu entro em outro modo, entendeu? Então, assim, eu tinha muito esse mindset, essa cabeça, tipo, mano, eu não tenho real oficial ainda a competência necessária e nem a segurança necessária, mas eu disfarçava bem e eu ganhava muito no atendimento, no comprometimento, na reciprocidade, na resiliência e me colocar no lugar daquela mãe, e entender e não julgar e curtir o momento. Eu acho que isso foi uma coisa fundamental para chegar onde eu cheguei. Tá, você citou um medo aí dos pais e dos avós, que as pessoas, principalmente no começo, elas se sentem muito inseguras com essa questão. Sim. Principalmente da avó, que a avó já foi mãe, ela já tem uma experiência passada, ela tem assim, as suas crenças, tem as crendices populares, o algodãozinho na testa, não sei o quê, e outras coisas. E muitas delas palpitam no ensaio. E tem fotógrafo que tem medo, que a avó fala assim, você está judiando do bebê, ele está chorando, para com isso. Como é que supera esse medo durante o ensaio? Porque isso eu vejo que é uma coisa que tira o chão da maioria das fotógrafas. Elas ficam completamente perdidas em relação a esse medo. Cara, eu vou ser honesta, hein? Mais do que nunca. Eu acho que eu tive... Vamos chamar assim... Não vamos chamar de chata, porque a gente tem que respeitar aquela pessoa que está ali, né? A fotografia newborn é uma coisa nova, ela não tem entendimento, ela não, né? Assim, vamos chamar de exigentes. Mas eu confesso que na minha vida toda, eu tive muitas poucas avós exigentes assim. E eu acho que isso acontece comigo até hoje, de eu não ter esse nível de estresse ou de preocupação por duas coisas que eu assumi logo de cara. Eu lembro que quando eu comecei na fotografia newborn e na minha pesquisa de mercado, eu descobri que tinha um profissional da minha área, né, do segmento, que não deixava e não gostava que os avós participassem. E aí eu falei assim, cara, como assim, né? Não gostaram, não deixar? Por quê? Aí eu comecei a olhar para aquilo muito mais como um ser humano do que como uma profissional. E eu entendo o lado da fotógrafa que realmente ali existia um comportamento talvez meio, vamos botar aí, chatinho da avó, ou mais exigente que seja. E eu de cara eu já segui o contrário. De cara eu já falei assim, não, eu quero os avós no meu ensaio, se trouxer avós pode trazer, vai ser bem-vindo, se quiser que eu comece o ensaio pelos avós, eu começo, se quiser que as avós fiquem juntas, sabe assim, a coisa que era um problema para as pessoas, eu fui lá e olhei de frente e falei, não, é para ter avó? Então a avó vai ser amada, acolhida, fotografada, e assim, eu acho que isso foi fundamental. Então você acha que tem que humanizar o ensaio? Ou não?
Não, com certeza é humanizado, mas eu acho que o que isso só se tornou, assim, isso que fique claro que isso só se tornou sustentável para mim a ponto de eu falar assim, eu não tenho esse problema, e nem desde o começo eu não tenho esse problema. Realmente eu não tenho essa preocupação com a voz e tal, ou, né, participantes, assim, porque de cara eu já assumi. Então, por exemplo, se vinha... a Dinda vai vir no ensaio. Oba, a Dinda vai vir no ensaio. Festa porque a Dinda tá vindo pro ensaio. Ai, mas a Dinda... Festa. Sabe assim? Mano, você não pode com o problema... né, se você não pode com o inimigo, junte-se a ele. Não é um ditado que fala assim? Mais ou menos essa mentalidade. Não que eu veja como inimigo, obviamente, né? Apenas uma figura de linguagem aí. Mas a minha cabeça, o meu mindset é esse. Cara, tu vai trazer a escola de samba para o ensaio newborn? Velho, a escola de samba. Assume a escola de samba. A escola de samba tá no ensaio. Eu me lembro uma vez, eu não vou lembrar quem era, mas era, né, uma fotógrafa já mais experiente do que eu. E eu me lembro que uma vez ela falou assim... ela foi fotografar, e aí eu acho que eu vi uma entrevista, alguma coisa assim. Não vou lembrar quem era, mas a pessoa falou assim, cara, chegou para fotografar lá, tinha acho que umas 18 pessoas para fazer fotos com o bebê. Numa sala comercial, num prédio comercial como o meu aqui, por exemplo. 18 pessoas. Sabe o que ela fez? Eu não vou lembrar quem é, nem vou lembrar onde, mas sabe o que ela fez? Ela organizou em grupos, todo mundo fez foto com o bebê primeiro, liberou essa galera e seguiu o ensaio. Então, assim, eu acho que parte de eu não ter este problema e esse receio é por causa disso, mas isso tem sentido para mim, por isso é sustentável a longo prazo, porque eu acredito realmente que é legal ter essas fotos, ter os avós. E até me esqueci da segunda parte da tua pergunta, que você falou que era sobre, né, como lidar com isso, né? Como lidar com isso, como superar esse medo. Então, eu acho que você tem que superar esse medo entendendo que isso é real, isso vai acontecer, isso é importante para a família. Tu não vai poder cobrar o preço, por exemplo, que eu cobro no ensaio newborn, não se colocando no lugar do outro. Então, acho que o primeiro passo é se colocar no lugar do outro e falar, quer vir a voz? Ótimo, venha. Agora, uma dica, tá? Que eu acho que pode ser feita para quem ainda tem esse medo e tal. Explica, conversa com os avós. A hora que coloca o bebê no rap, que fala, nossa, tá... Ele não gosta de colocar no rap. A gente sabe que 99,9% dos bebês adoram ficar no rap porque ativa a memória intrauterina, lembra quando o bebê estava no útero. E assim, né? Mas e aí, o fato do bebê abrir os bracinhos, por exemplo, é reflexo de humor, não tem absolutamente nada a ver com isso. Então, assim, mas a família não sabe disso. Então, quando você se capacita, você estuda, você consegue explicar isso, né? E falar isso com naturalidade. Então, o termo que eu usei não é bem nem humanizar. Então, seria assumir que existe essa questão dos pais, dos avós, e ter um ensaio mais inclusivo, mais participativo, diria assim ou não? Sim. Se ela se sente parte do processo, é mais fácil você contornar. Você achou o termo certo. Como parte do processo mesmo. Como parte do processo. Eu acho que a grande sacada aí é o seguinte: quem não é humilde de natureza tem que ser de esperteza. Não dá para tu querer competir com a autoridade de uma avó, com o amor de uma avó e com todo o cuidado de uma avó e até mesmo a falta de informação de uma avó. Não tem como competir com isso. Então, aceita ela no processo, inclui ela no processo, conversa com ela. Eu tenho inúmeras alunas que seguem essa metodologia, seguem isso que eu falo e elas, cara, é show de bola. Terminam o ensaio com avós apaixonados por elas, inúmeras. Entendeu? Sim. Mas você não era fotógrafo no começo, talvez muita gente não sabe, mas como foi? Vamos voltar um pouquinho para trás. Para quem está iniciando do zero agora, de repente tem o seu emprego, mas está pensando em mudar de carreira, de mudar de profissão, está buscar um propósito maior na vida. Qual o maior medo que você teve nessa mudança de carreira e que eu vejo que trava as pessoas? Dinheiro. A fotografia newborn, ela é legal. Ela é bacana, ela te preenche num nível absurdo, é um trabalho que surreal, assim, extremamente emocionante, gratificante, vale muito cada minuto com o bebê, só que a gente tem que vir para o mundo real. Foi dinheiro. Eu acho que dinheiro é uma coisa que preocupa muito, porque é o seguinte, né? Nós somos adultos, a gente tem contas para pagar, e aí realmente vem esse medo de, meu Deus, vou começar
E eu não sei, eu não entendo, não tenho cuidados com o bebê. Gente, eu mudei às vésperas de completar 40 anos de idade. Você sabe disso? Francisca Ana Laura, adolescente. Você acha que eu lembrava como que era trocar a fralda? E como se não bastasse isso, porque assim, às vezes pode dar uma falsa impressão. As pessoas às vezes acham assim, um exemplo, tá? Cara, eu nem sei se eu fui uma mãe tão assim como eu gostaria de ser hoje. Porque eu tive babá desde o primeiro dia que a minha filha nasceu. Eu sempre tive babá. Eu nunca fiz uma papinha na vida. Eu não sei o que é fazer papinha. Eu nunca fiz papinha. Mas contextualiza, senão as pessoas vão achar que você foi uma mãe ausente, uma mãe ruim. Não fui, tá? Você é que é meu marido. A gente trabalhou demais, sabe? A Ana Laura, sabe? Não, exatamente. De 7, 8 meses e batendo perna no 25 de março. Não foi um negócio assim. Não, real. Era uma vida de louco, uma vida totalmente acelerada. Não que seja... Talvez você compense hoje o contato que não teve. Tanto com as crianças, com os bebês hoje. Sim, mas isso é uma das coisas que pega, porque quando a pessoa fala, cara, eu já trabalho numa área, porque o que acontece? A maioria das... Mas o medo, então, é de perder a estabilidade financeira? De perder esse laço? É esse laço. Ele pesa. Só que é o seguinte, ele pesa e tem sentido esse peso. Sim, tem sentido. Não vou ter dinheiro, não sei o quê. Só que ficar num trabalho onde não compensa emocionalmente para você vai morrer de câncer, cara. Credo, Deus me livre. Mas você vai ter um troço, você vai ter uma gastrite, você vai ficar mal pra caramba. É uma coisa que acontece, inclusive com você aconteceu, comigo aconteceu, você chega num ponto que você trabalha só por dinheiro, sabe? Você trabalha você tem uma vida, não vou dizer assim uma vida sem propósito, mas você trabalha com o único objetivo de fazer dinheiro, de continuar bancando as despesas, mas você fica descontente. Isso desenvolve uma depressão, uma ansiedade, uma série de outras coisas são cada vez mais comuns, eu tive que fazer bariátrica, tive depressão, é muito ruim. Agora, eu acho que assim, só um adendo, tá? Eu acho que não dá pra gente ignorar esse medo, e eu acho que esse medo é bom. Eu acho que esse medo é bom. Eu acho que é bom. Sabe por quê? Quem tem esse medo e tem essa responsabilidade financeira, normalmente dá mais resultado, tem mais resultado. Quando a pessoa tem, ela é skin the game, quando ela tem conta para pagar, por exemplo. Na verdade, a gente vê assim, do que observa, as pessoas que mais têm resultado são pessoas que fazem as coisas com planejamento, fazem as coisas pensadas, não mete o louco, vamos dizer assim, e sai fazendo as coisas. Ou são pessoas que já estão extremamente no fundo do poço. No fundo do poço. Exatamente. Essas pessoas normalmente têm resultado. Agora, eu acho que esse medo do dinheiro não dá para falar que ele não existe. Ele existe sim. E é bom você ter esse medo. É bom. Eu já falei para você, o problema não é não ter dinheiro. O problema é ter dinheiro demais. É ter dinheiro demais. É ter limite demais no cartão. Igual você vê, eu vejo as alunas, né? Cara, chega um determinado momento, né, no curso, assim, que eu vejo que elas têm um choque muito grande quando elas percebem que compraram muitas coisas erradas. E elas descobrem ali. E é o que acontece. Eu acho que a pior coisa que pode ter na fotografia newborn, principalmente. Nossa, condição sine qua non, assim. É você entrar para trabalhar com fotografia newborn, você comprar uma headband que seja. Sem você estar num programa, sem você ter tá num curso que você possa mandar uma pergunta e falar, ei, tô pensando em comprar tal coisa, isso, aquilo, sabe assim? Eu acho, é fundamental, assim, tem que ter. E as pessoas só percebem isso lá na frente. Na verdade, isso aí até... Eu estava lendo um livro esses dias, uma coisa que a gente já percebeu, mas hoje eu descobri um dado que é muito chocante. Hoje a gente vive num mundo que não falta informação. Informação demais. A gente tem informação demais, tem um excesso, uma avalanche de informações, tem um monte de coisa acontecendo. Qualquer coisa que você vai aprender, você vai achar, no mínimo, sei lá, meia dúzia, 10 pessoas falando sobre o mesmo tema. Uma confusão. E isso vira uma confusão de ideias, até o termo usado no livro era dilúvio de informações. Hoje... E hoje, dizendo assim, só para complementar, fechar essa linha de pensamento. Hoje, a média da pessoa usar a internet é pelo menos umas 8 horas por dia. Em 8 horas, você consome o mesmo volume de informações que uma pessoa que viveu
Em no 1400. século XIV, no século XIII, consumia numa vida inteira. Olha o tanto de coisa. Daí isso vira um excesso de informação que vira confusão. Então as pessoas Exato. faltam ter clareza para buscar o objetivo. Eu vou focar o que eu quero. Eu preciso ter um foco no meu objetivo, preciso ter foco no planejamento de tudo que eu vou fazer para consumir as coisas da maneira mais inteligente possível. Senão, vira Exato. um carnaval. Exato. E aí, eu acho que os resultados negativos disso, a pessoa trava, a pessoa tem que vender ensaio a preço de banana, a pessoa não é valorizada, e a pessoa protela a transição de carreira. E olha que coisa, isso é muito louco, mano, porque assim, nós não estamos falando de vender gelo para esquimó. Nós estamos falando, fotografia newborn é a fotografia mais desejada. Cada vez mais as pessoas, elas se conhecem, elas começam a namorar, aí elas vão morar juntas. E aí, esse processo, um exemplo desse processo, claro que tem muita gente que ainda faz isso, mas tem muita gente que não faz mais o casamento, pré-wedding, essas coisas que eram sonhos, né? De menina, de moça, de mulher. E aí o que acontece? Esse processo ele acaba não existindo mais, porque a vida está muito prática. E aí ela sonha com que tipo de fotografia? Na É o verdade, newborn. cada vez mais. Cara, é o newborn. Não O tem. que eu observo é que o newborn cada vez mais vai ser cada vez mais relevante na vida das pessoas, porque cada vez mais tem artista, celebridade, cantor, etc, etc, postando nas redes sociais o Sim. ensaio do bebê dela, mostrando a gestação, etc, etc, etc. E, infelizmente, tem uma mudança que para alguns é muito ruim e para os outros são muito boas, para quem chegar a oportunidade. O mercado de fotografia de eventos, cada vez mais, uma hora vai voltar, mas No momento atual que nós no estamos momento atual que a gente vivendo. está vivendo de pandemia, vai ser cada vez mais. A hora que voltar a ter os eventos presenciais, eles vão ser cerimônias menores, mais intimistas, Vai um menorzinhas. tempo ainda, né? E esse tipo de registro de família é uma coisa que cada vez mais vai ser valorizado, porque as pessoas passaram a valorizar cada vez mais as relações entre família, porque muita gente perdendo familiar, Exato. pais, irmãos, tios e tias, então as pessoas estão valorizando esses contatos e cada vez mais vai ser mais forte, porque a gente não tem contato mais quase com as pessoas por uma questão de saúde, de segurança, de integridade. Exato. Eu acho, e eu vou além ainda, cara, porque eu já tive no estúdio aqui uma família que eu fotografei tudo e no meio do acompanhamento perdeu a bebê. Tipo, ela foi fazer uma cirurgia e enfim, teve complicação e veio a óbito. Tipo, você tem noção do que as fotos que eu fiz dela significam para essa família? Porque, Fernando, só existe as fotos. Tudo bem que, graças a Deus, a mãe engravidou de novo, teve gêmeos. E eu me lembro claramente de... Nossa, eu me lembro claramente de quando eu rezava, porque eu falava, eu quero que ela engravide de novo, eu quero que ela tenha gêmeos, eu quero que eles sejam terríveis. Eu desejava isso, porque eu queria que fossem crianças extremamente espoletas, assim, para ocupar a mente dela, para que ela não lembrasse disso. E graças a Deus isso aconteceu. Tudo bem que tem um ali que é mais ou menos, tem uma que é mais que o outro, enfim. E hoje eles estão com 2 anos, fazer 2 anos, fizeram 2 anos. E né, desde que tudo se passou e tal, enfim. Mas pare e analisa, as memórias dela, todas estão sendo preenchidas com a escola, probleminha na escola, a vacina, não sei o quê, aí fulaninho caiu, bebê, sabe assim, coisas de bebê. E cada vez mais, a gente sabe, a nossa memória vai ficar no coração, mas ela só tem as fotos que foram feitas. Isso é muito louco. Quando a gente para... Até memória, mas ela não tem um registro, não. Exato. Se não for as fotos. Não. Mas o tempo vai passar. Você acha que eu lembro de coisas da Ana Laura, do Francisco, menores? Eu não lembro nada, cara. Eu não lembro. Você é testemunha disso. Eu tenho problema de memória, inclusive, porque eu fotografo, né, agora na pandemia está mais devagar, né? Estou fotografando por opção uma velocidade, um volume menor. Mas quando a agenda estava normal, eu fotografava numa semana, na outra você ia falar para mim de galeria de fulano, eu falava assim, oi, fulano? Eu não conseguia lembrar. Eu tinha que ver a foto para eu lembrar, porque eu não conseguia associar. Tipo assim, a cabeça da gente está o tempo todo com um monte de informação. Então, o poder da fotografia, né?
Sim, até fugindo um pouquinho do tema, eu vejo que hoje, por exemplo, me veio uma recordação aqui. Eu acho que na nossa infância, a gente tem mais registro da nossa infância do que dos nossos filhos hoje. Hoje as pessoas confiam demais no registro Do celular. O que é um do erro. pendrive. E isso vai ficando. Não, ó, eu nasci em 78, Fernando em 77. E olha que louco, a gente tinha muito mais despesa na época que a gente era criança, porque era filme, não existia, Não, era negativo. Você eu vou tinha que além. pagar uma fortuna para revelar um rolo de 36, de 48 pulsos. Eu vou além. Eu vou te falar uma coisa, eu vou além e é chocante esse dado. Mas as minhas fotos, todas as minhas... Bom, gente, eu sou filha de fotógrafo amador, né? Meu pai é apaixonado por fotografia. Mas eu tenho mais registros profissionais da minha infância do que os meus filhos, do que os nossos filhos. Fora as inúmeras centenas de álbuns que tem em casa da minha infância. E coisa que às vezes a gente não tem dos nossos filhos. Então... Isso é uma coisa muito que louco. acontece, as pessoas às vezes deixam de... Acho que não vendem mais porque não conseguem mostrar o poder, o valor do registro da fotografia. Porque as pessoas fotografam, mas elas não acreditam, Fernando. Daí só vai se dar conta o dia que precisar de uma foto, não ter esse registro. As pessoas não acreditam, elas não sabem o poder que elas têm na mão. Não sabem, as pessoas não sabem. Não sabem, elas estão perdendo tempo olhando coisas clichê, que não é para olhar. Aquela frasezinha que é clichê, que às vezes tem o poder de congelar o tempo. É verdade, mas é a verdade. É a verdade. Eu acho que é a mais pura verdade. Daí voltando nos medos aqui, você falou assim que você tinha medo de saber se ia dar conta. Conta mais sobre esse medo aí, para as pessoas entenderem melhor. Você tinha medo de não vender. Vamos primeiro então, vamos recapitular e vamos voltar. A escala do medo? Do começo. Primeiro medo. Primeiro medo de não vender. Primeiro medo é de pegar o bebê, que é aquilo que eu falei no começo. Tá. Depois que você aprende a pegar o bebê, você vê que ele não quebra e tal. Mas por que as pessoas acham que o bebê vai quebrar? Ah, não é que ele vai quebrar. Eu tô falando de uma forma grosseira, assim. Forma grosseira. Mas é porque a gente não tá acostumado a pegar um serzinho tão molinho. Não sustenta a cabeça, sabe assim? Dá um pouco de medo mesmo. Então, existe esse primeiro medo. Sim, é um medo saudável. Que é um medo saudável. Depois tem o medo de posicionar. Aí depois você vê... Quando eu falo, não é que não quebra, é no sentido assim, nossa, tipo, né? Eu achei que eu não... que eu posso realmente segurar o recém-nascido. Então, são medos que a gente passa. Depois quando você vê que você consegue, você tem o medo de vender. Será que eu vou vender? Será que vão pagar? Mas medo de vender ou medo? O primeiro medo é que das pessoas que elas têm, de não vender. Isso é um medo que surgiu inúmeras vezes, em inúmeros momentos, que deixava inseguro. Fala assim, será que eu tenho um trabalho minimamente decente para poder vender? Que as pessoas pedem orçamento, não vende. Sim. Primeiro esse medo de não vender. Sim. Mas por quê? Por causa... Eu acho que na época, quando eu tinha esse medo... Mas esse medo é de não vender ou era o medo de pensar que as pessoas não gostam do meu trabalho, da não aprovação? Que hoje existe dos dois. Olhando assim, tecnicamente, medo dos dois. E eu vou além. Medo da rejeição, medo de rejeição. Se você olhar tecnicamente, o medo que eu tinha era, tipo assim, mano, solicitou orçamento, não fechou, não gosta de mim, não gosta da minha foto. Sabe? Era no fundo, bem no fundo mesmo, assim, no divã do newborn, isso aí é o medo da rejeição. E todo mundo tem. É porque existe uma coisa, não? Porque parte disso vive do mundo que a gente vive hoje, dessa exposição das redes sociais. As pessoas acham que aprovação é receber curtida na foto, like na foto. Comprador, nossa, espetacular, só um adendo, assim, grátis ainda. A pessoa Curtidor tem medo... não, seguidor não é comprador. Só para seguir a linha de raciocínio. As pessoas têm medo das pessoas não gostarem do trabalho. Ela acha que a pessoa gostou do meu trabalho, tem que ter curtida. A pessoa não gostou, se ela não tem curtida, ela não gostou do meu trabalho. Ignora todo o algoritmo. Da rejeição, da rejeição, da não aprovação. Que ela tem esse medo, meu trabalho é ruim. Que as pessoas têm medo de se expor, que ela tem medo de ser rejeitada, de achar que não é boa o suficiente. Medo de postar também tem, não vou postar. Quantas vezes eu não queria postar, lembra? Sim. Não queria postar. Não, essa não tá boa. Mas porque eu tava com foco no concorrente, foco no outro fotógrafo. E eu não pensava na mãe, no cliente, eu não pensava em nada. No ápice da minha vaidade, assim, do meu egocentrismo, eu falava, nossa, eu não vou postar por causa do concorrente.
O que o outro Como, fotógrafo vai como falar? lida com esse medo da rejeição? Ai, como se ele... Eu preciso lembrar disso. Como foi pra mim, cara, o meu processo. Primeiro, vamos por partes. Ah. Igual o Jack Stripador. Vamos por partes. Ah. Como lidar com esse medo da rejeição? Da não aprovação, dessa imposição dos likes. A pessoa sabe que a pessoa está no começo. A única métrica que ela tem, que ela acha que não é verdadeira. Que a gente sabe que curtidor não é comprador. Exato. Que é a métrica dos likes. A pessoa acha que ela mede o trabalho dela, ela mede o quanto ela é boa ou não, se está tendo like ou não. Como lidar com esse medo da rejeição? Para quem está começando. Ou para quem está no mercado, de repente, não tem uma foto tão boa, não vou postar, as pessoas não curtem, as pessoas não... Cara, tem várias formas de você lidar com isso. Uma delas é terapia. Mas terapia nem todo mundo pode pagar. Sim. Porque quando você fala que você não quer postar e tal, e não sei o quê, na verdade, não é um problema com nada, é um problema com você mesma, com a tua... Vamos simplificar a palavra autoimagem e aquilo que você produz. Sim. Né? Eu acho que a melhor forma de lidar com isso é postar e sair correndo. Não tem outra. Se tu não botar o pé na água e não fazer, não vai acontecer. E ficar com medo, com vergonha, ficar nos bastidores, mirabolando e pensando mil coisas, não leva a lugar nenhum. Eu acho que a melhor resposta é posta e sai correndo. Agora, quer a resposta técnica? Entra pro meu curso, que eu te ensino. Não, tô falando assim, não é que eu te ensino, mas você vai poder vivenciar e ver coisas que às vezes você nem imaginava. E por conta de tempo eu não consigo, né? Meu tempo é limitado para eu explicar e ensinar. Acontece, as pessoas não têm consciência numa coisa. As pessoas elas se comparam demais com as outras pessoas e esquecem que não é uma competição, que não é uma com o outro. Com o outro, é consigo mesmo. É com você mesmo. É um processo. Ninguém sabendo tudo de primeira. Fernando, é um processo de evolução, Fernando, uma escadinha, é um processo gradativo que você vai bem. trilhando. Existe uma jornada a ser seguida, que ninguém começa perfeito em nada. Não, exato. Mas aí eu adoraria... Tanto você, sabe, a gente pegar as fotos do começo já cansei de mostrar para as alunas. As pessoas vão ver que não é alguma coisa que não... Isso aqui é um processo, assim, é um processo repetitivo, não vai ter uma assim, um dia que vai ter uma... Vai. Você vai praticando, vai estudando, vai praticando, você vai desenvolvendo habilidades. Vai praticando, e uma hora a chave vira. Não é que a chave vira, uma hora você masteriza. Uma hora vira automático, lembrar que a luz é aqui. E eu acho que, assim, sério mesmo, né? Eu adoraria te falar uma estratégia super mega secreta. Cara, não tem outra opção. Posta. E esquece. Dá um voto de confiança e dá um voto de confiança para você. É muito louco, mas seguidor não é comprador. E aí o que acontece? Precisa ver se está no jogo para vender ou se está no jogo para brincar. Porque se tu estiver no jogo para vender, esquece. Não é isso aí que vai fazer a diferença, entendeu? Sim. Só precisa entender o seguinte, que é um processo de... Aprendizado é um processo de mindset, de mentalidade. Eu quero aprender, botar na desenvolver cabeça habilidade. De foco, ou seja, processo de repetição, de desenvolver essa habilidade e de método para você seguir um passo a passo, que tenha começo, meio e fim, que te ajude ao longo dessa jornada. Você sabe que eu vou te falar um negócio? Uma coisa que eu acho muito louca, assim, você vê que, né, só voltando um pouquinho lá atrás, quando a gente fala desse excesso de informação que existe, é um excesso de informação, e realmente é um excesso de informação sobre fotografia newborn absurdo. Tá tudo bem, tá? O problema que eu vejo é que a pessoa pega uma informação de uma, depois de outro, 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 e ela, por si só, por pura ingenuidade, na minha opinião, ela acha que com uma dica daqui, uma dica dali, uma dica de lá, ela vai ser uma fotógrafa que vai fazer uma foto bonita e que vai vender um ensaio a um preço justo. As pessoas esquecem, né? Cara, isso... Não, assim, deixa eu só concluir. Isso é inconcebível.
Não é que é inconcebível, mas isso não casa. Porque, por exemplo, se você fala assim, cara, eu quero ser psicóloga, você vai estudar um método na faculdade. Sim, mas até porque só que as pessoas esquecem que são filosofias, são métodos diferentes. Exatamente, exatamente, cara, exatamente. Exato. Assim, não sou psicólogo, é igual coisa. Existe uma linha junguiana, outra linha freudiana, e cada um vai seguir uma linha diferente. Não E dá deve pra ter você outras querer. linhas também, eu acho. Assim, PNL. na minha maior ignorância, mas existem linhas diferentes de trabalho. Sim. Você segue uma. Exato. E aí, esse excesso de informação. Não é impedir a pessoa, sabe? Você não pode seguir outras, mas primeiro estuda uma, segue até o final. Aprendi, agora. Exato, consome o que aquela pessoa te ensinou, bota em prática até ter resultado. Ufa, gastei dinheiro, comprei um curso, fiz até o final, tive resultado, tô vendendo. Opa, agora eu vou ver o que tem por aí de diferente e não fazer o contrário. Cara, e por que eu falo isso? Porque é um mercado extremamente aquecido, é um mercado que vende, é um mercado onde você não está vendendo gelo para esquimó, não é difícil, é muito óbvio algumas coisas em relação a ensaio, em relação a recém-nascido, e aí eu vejo a galera sofrendo demais, o que não deveria. Exato. A gente falou sobre esse medo da não aprovação, da rejeição. Depois, com isso, surge o segundo medo, o medo de não vender. A pessoa não estou fazendo foto, estou me dedicando, mas não estou vendendo. Como é que você lida com esse medo? Isso aconteceu com você também, de a gente receber solicitação de orçamento, enviava orçamento, atendia, não fechava. Enviava orçamento, não fechava. Enviava orçamento, não fechava. Como que a gente lida com isso? Sim. Emocionalmente ou tecnicamente, essa pergunta? Na verdade, porque tem duas maneiras. Primeiro, tecnicamente, tu precisa ter um método para vender e para atender. sim. Fato, condição sine qua non. Receber uma solicitação de orçamento e mandar um PDF, isso aí até o Francisco, que tem 12 anos, faz. Mas como lidar com esse medo? Porque a primeira reação das pessoas... emocionalmente. A primeira reação da maioria das pessoas é o seguinte: atendi 1, atendi 2, atendi 3, atendi 4, atendi 5, 6, 7, 8, 9, 10, não vendi. Qual a primeira reação instintiva da pessoa? Baixar o preço. Aí ela não vende mesmo. Aí ela vende menos. Ela vende menos, ela é obrigada a fazer outros jobs, fazer acompanhamento baratinho, fazer evento, fazer festa, batizado. Fernando, eu acho que ela pega de tudo para... Eu acho que é além. Cara, eu acho que tem gente que está cobrando um preço muito alto por uma foto que não tá boa, que não tá comercial. Eu acho que tem gente que tem uma deficiência muito grande nos fundamentos da fotografia, tipo, não sabe mexer no ponto de foco da câmera e tá querendo cobrar R$1.000 no ensaio. Vem para a realidade. Não. Então, eu acho que o primeiro passo, eu acho que é entender isso daí, ver aonde você está. Porque às vezes você não pode estar vendendo por vários motivos. Não, tem várias coisas que influenciam, mas como lidar com esse medo? Porque hoje acontece, como a fotografia todo mundo ama de paixão, mas às vezes a pessoa acha que, eu comprei uma câmera, virei fotógrafo. Daí existe um excesso de profissionais. Tem profissionais como em toda carreira tem de vários tipos. Tem vários gente gabaritos. Capacitada, tem gente mediana, tem gente extremamente amadora. E como a fotografia não é uma profissão regulamentada, não tem nada que vai aferir a capacidade dessa pessoa como fotógrafo. E aí a pergunta é como lidar com o medo... Como lidar com o medo de não vender. Eu não vendi, eu estou atendendo, não estou vendendo. Eu acho que aí não é nem como lidar com o medo, é como lidar com o resultado do não fechamento de contrato. Concorda? Porque o medo vai... Tipo, tenho medo de não vender. Tentei uma, tentei duas, tentei três. Não estou vendendo. Eu acho que não é lidar com o medo. Eu acho que é como entender, interpretar este cenário e ver como agir. Porque mandei um orçamento, mandei 2, mandei 3. Não estou vendendo? Pera lá. O que é que está acontecendo? E aí eu acho que eu vou além. Eu acho que aí é um exercício de olhar para dentro e um exercício de olhar para fora. Porque, às vezes, eu estou cansada de ver gente montar home studio com móveis da Tokstok de cima embaixo, espetacular, mas numa área geográfica que não vai atingir quem paga R$2.000 no ensaio no Borne.
Tô cansada de ver. Então, eu acho que não é como lidar com esse medo. Eu acho que é como interpretar este resultado. É que esse medo surge pelo seguinte, está ligado diretamente a isso que você falou. É que as pessoas fazem as coisas, mas as pessoas não fazem as coisas de modo planejado, pensado. Como é que eu vou fazer se acontecer isso? Que alternativa que eu vou ter? As pessoas agem de forma mecânica, de forma bovina, faz as coisas no automático. A hora que vê, tá feito. Que Exato. volta lá atrás, você falou assim, que acontece com muita gente, que a hora que elas entram pro curso, elas descobrem, nossa, comprei um caminhão de coisa errada, e agora, o que eu faço? Por quê? Nossa, Porque ela... tô atendendo e tô vendendo tudo errado. Nossa, por isso que eu não tô vendendo. Eu acho que o primeiro impacto da descoberta, assim, ele é libertador, cara. Eu acho que vai ter lá 24... Eu, no meu caso, é 24 horas. Quando eu tô frustrada, ou quando eu tenho um resultado que eu não queria, ou quando eu erro, ou quando algo acontece fora do que eu estava desejando, sonhando, planejando, eu tenho lá minhas 24 horas de depressão. É sério, eu fico bad, eu fico mal. Eu fico 24 horas, mas sou eu. Deu 24 horas, a fila volta ao normal, desapega do que tiver que desapegar e segue o baile. Na verdade, o medo ele é saudável, mas ele é ruim quando ele paralisa você, né? Exato, Que você deixa Fernando, de mas fazer o medo as coisas, vai não. existir, cara. O medo vai existir. O medo vai existir para sempre. Ó, vou dar um exemplo. Mudei de estúdio recentemente. Cara, já perdi a conta de quantos gestantes já fotografei na vida, velho. Primeira gestante que fui fotografar nesse estúdio aqui, eu não dormi na véspera. Nossa, não dormi, cara. Primeiro, porque eu adoro. Segundo, que eu ia fotografar pela primeira vez no estúdio novo. Sim. E aí, exatamente. E aí, olha só, um ensaio gestante meu que dura. É que aí você já entrou outro medo. Ó. Não. É o medo que você vai dar conta. Não, eu não sei se era medo de dar conta, não. Não era, não. Eu dou muito conta, sim. A questão aí é que esse medo ele vai existir. Tem que aprender a conviver com medo. O dia que você não tiver... Ó, e é real. O dia que você não tiver mais... O medo vai diminuir. O dia que você não tiver mais uma pontinha de medo, que você não tiver um friozinho na barriga, ou que você não tiver aquela ansiedade de usar uma lente nova, um prop novo. Cara, tu morreu pro negócio. Isso vai existir. Agora, o que acontece é que um iniciante, a carga de medo dele é muito maior. Sim. É muito maior. E, ó, só para complementar. Cara, um ensaio gestante meu, um ensaio gestante top, 1 hora, 1h30. A experiência toda, entre foto, recepcionar o cliente, assinar contrato, pagar, é 1h30. Meu primeiro ensaio aqui durou quanto tempo? 2 horas? 2h30. 2h30 para fazer um ensaio gestante. É que volta naquele processo de aprendizado e repetição até você masterizado. Porque exato, aqui, como o estúdio aqui é um espaço novo, é uma luz nova, é tudo... Apesar de saber tudo, é uma situação de desconforto, de que te coloca numa posição de, nossa, como é que vai ser? Eu não estou familiarizado, cara, eu não estou acostumado. Não é desconforto, não. No meu caso, não foi desconforto, não. Não foi. Eu acho que foi pura e simplesmente... É uma falta de intimidade com o espaço, com o fluxo. Falta de intimidade com o espaço, falta de intimidade com o fluxo, porque lá eu já tinha meu fluxo desenhado, entendeu? E aí é o seguinte, isso... tem que existir. O próximo gestante já não vai ter mais. Então, percebe que o medo, ele sempre vai estar com você. Ele vai estar com você o tempo todo. Só que em determinados momentos ele vai estar muito alto e a cada passo na sua jornada, dentro do processo da fotografia profissional, ele vai existir. Você vai e aí o que acontece? O medo diminui porque você fica mais forte. Porque você vai ficando mais forte, entendeu? Na verdade, é igual um relacionamento. Ó. Quando você tá lá, é adolescente, você vai paquerar, você não chega fazendo algumas coisas que você, com o tempo, com o conhecimento, com a intimidade, você faz. Né? Exato. Por exemplo, você não chega... A pessoa não começa a namorar, não começa a fazer xixi de porta aberta, cocô de porta aberta, coisa que com o tempo você... Não faz, coisa que gente casado faz. Coisa que gente casado faz, você faz coisa pior ainda. Mas é um processo, que as pessoas têm que entender que é um processo de aprendizado e repetição, que isso vai masterizando, vai ser uma situação que... E você vai tendo que é desconfortável maturidade hoje para lidar com algumas coisas. Exatamente, vai tendo maturidade. Que você não está preparado no começo. Como tudo na vida. Exatamente. E quando isso fica claro, quando você tem essa transparência que... Cara, real, anota aí, o medo vai te acompanhar por um bom tempo.
Só que ele vai... E ele tem hora que vai subir, tem hora que vai descer, tem hora que vai subir, tem hora que vai descer. É assim. E às vezes ele vai vir disfarçar de ansiedade também, ou às vezes não. E, cara, é o processo. É igual quando eu falei, quando você tem medo, aí você vende, né? Porque tem outro medo. Que aí você vende, e quando você vende? Porque tem um outro nível também do medo. Sim, quando você vendeu, quando, medo, como lidar? Então, e quando eu vendi para minha primeira cliente internacional? Eu me lembro até hoje. Quando eu digo cliente internacional, é uma gíria aqui do estúdio, que é quando a gente vende para um cliente que veio de muito longe para fazer foto com você. Eu me lembro da minha primeira cliente internacional. Eu fui no salão fazer uma escova. Me lembro claramente disso. Fui no salão fazer uma escova. Cara, e eu já estava fotografando, eu já tinha fotos espetaculares. Eu tirei uma pessoa de 150 quilômetros da região, milionária, para vir fazer foto comigo. Você entendeu? E aí, veio o medo também. Falou, meu Deus, ela me comprou o pacote mais caro do gestante, me comprou o pacote mais caro do newborn, me comprou os álbuns mais caros. Agora eu vendi, e agora? Não, exato. Não, e foi mais louco ainda. Me comprou o horário que eu não tô afim de vender, que eu cobro taxa extra, cobro mais caro para fotografar de sábado. Ela me comprou tudo. Uhum. E aí, como que faz? Como lido com isso? Cara, vai e faz. Vai e faz. Sabe assim? Vai e faz. E tem outro medo também. Tem as experiências, os níveis dos medos, né? O que você tem que fazer é ir fazer. Faz o teu melhor, planeja. Só que só uma dica. Quando você estiver nessa situação do medo que você vender pro top, foca em fazer o básico bem feito, não inventa moda. Porque é o que eu faço. Quanto mais eu percebo que eu estou em situação assim de ansiedade, de medo, de receio de novidade, mano, eu foco em fazer o básico bem feito. E ali é espetacular. Porque o que vende, no final das contas, é o básico. Agora, tem um outro medo também que você não falou, que é um dos medos que acontece no ensaio. Às vezes, você vai fotografar uma família e você tá tranquila no espaço, tudo tá perfeito. Só que chega uma pessoa com uma vibe. Aí não é nem questão da vozinha que fica palpitando, da madrinha. Não é. Quando eu já fotografei uma família, cara, e é louco, porque também é gente que veio de fora, de muito longe, para fazer foto comigo. Muito longe mesmo, foi muito longe. Muito longe pra fazer foto comigo, que eu queria fazer as fotos comigo, queria as minhas fotos e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mano, a hora que chegou lá, tinha a pessoa que eu ia fotografar, né? E o cônjuge. O cônjuge tinha uma vibe, mas tinha uma vibe tão pesada que me desconcentrou o ensaio inteiro. Não foi falta... Olha, não foi um acompanhante chato, não foi um acompanhante de palpitar, mas era uma vibe. Aquela pessoa sisuda? Ai, cara, sei lá, prefiro nem usar um adjetivo. Mas e aí o que acontece? Exatamente. E aí você já tem o medo do internacional, porque esse internacional foi, inclusive, de muito longe, que veio para fazer foto contigo. E aí esse internacional me traz uma pessoa, um marido de uma vibe pesadona pra caramba. Me desconcentrou total. Total. Como lidar com isso? Básico, você sempre vai voltar. Mano, quando tu tiver numa situação dessas, você fala, nossa senhora, o bebê tá difícil, nossa senhora, a gestante, ela tá muito difícil de achar o ângulo ideal dela, nossa senhora, essa criança vai odiar relar no bolo do Smash, nossa senhora, essa criança hoje tá difícil fazer uma foto de acompanhamento, nossa senhora, quando chegar na fase da nossa senhora, volta pro básico. Daí o poder do fundamento, daí o poder de você saber exatamente o que fazer. O que acontece uma outra coisa também, não é isso, mas é bem parecido, que às vezes acontecem uns casos, no ensaio newborn principalmente, de o bebê tem poucos dias de vida, mas os pais já são separados. E agora que vem fazer o ensaio, vem o pai e a mãe, que às vezes não se lidam bem, mas... Cara, eu nunca passei por uma situação como essa, eu já vi na audiência pessoas falando sobre isso. E como lidar com uma situação dessa? Que cara, às vezes eu nunca passei por uma situação com essa. Cara, eu acho que isso aí aconteceu comigo uma vez seguinte. Eu sou muito, quando eu tô para fotografar ali, de um modo geral, eu já não tenho muitas não papas na língua, né? Não entenda isso como aquela pessoa desnecessária, não é o meu caso. Mas eu tenho muito uma relação com o cliente de... Não, deixa eu só concluir. Uma relação com o cliente de transparência. Com os meus alunos, com clientes, com transparência. Aí uma vez eu fui fotografar uma família
que eles tinham... Era um casal que separava e voltava, separava e voltava, separava e voltava. Uhum. E aí eu fui fazer o ensaio gestante. E aí eles estavam sem aliança. E aí eu perguntei, cadê a aliança? Aí que eles me contaram essa história sensível da parte deles, entendeu? Algumas pessoas poderiam ter ficado... algumas profissionais poderiam ter ficado sensibilizadas ou chateadas com isso. Tipo, nossa, perguntei algo que não. Não. Eu, no meu caso, eu falo, tá, beleza, ótimo, entendi essa história. Então, sabe o que eu entendi daquilo? Que eu fiz, era um ensaio gestante, onde tinha 2 filhos, estava grávida do 3º. Eu fiz fotos dela como mulher, bonitona, grávida, com os filhos, e eu enfatizei, em alguns momentos do ensaio, a relação dela com o marido. Porque é uma união, é uma volta. Então, sabe assim... Que existe um vínculo. Existe um vínculo, exatamente, mas eu poderia... Mas se fosse... Tem um vínculo que é o bebê, que é um vínculo que é inseparável. E aí poderia, em algum momento, uma outra profissional, talvez, se ela não fosse tão comprometida assim, ela ter ficado, nossa, acho que eu chateei o cliente. Não, eu não chateei, não. Eu perguntei mesmo porque eu quero saber e sabe assim... Não, que eu vejo, assim, só voltando nesse caso aí, por exemplo, o que acontece? No ensaio newborn, às vezes... Existe, já é normal acontecer isso, mas no caso desse, quando os pais estão separados, existe uma ansiedade das 3 partes, da fotógrafa em fazer o ensaio, existe a ansiedade da mãe que quer as fotos, existe uma ansiedade do pai também que está ali, que muitas vezes o que eu acho que talvez pode acontecer, gerar esse problema, é que falta informação e saber como lidar numa situação dessa, ou não. Ai, Fernando, eu acho que quando nós fotografamos família... Eu acho que, não, assim, só para fechar, assim, eu acho que falta saber como gerenciar, como lidar com essa ansiedade de ambas as partes. Eu vou te falar um negócio. Quando você trabalha, no nosso caso, meu caso, fotografia de família, especificamente newborn, gestante, acompanhamento, smash, faço parto, enfim. Quando você se propõe a ser uma fotógrafa de família, tu vai ter que tocar em pontos sensíveis para entender o processo. Exemplo, vou fotografar um aniversário. Eu pergunto claramente para a mãe, ei, me conta aí, é óbvio que eu não, né? Eu preciso saber quais são as relações estremecidas. Sim. Maria, pergunto quem é a cunhada chata, eu pergunto isso para ela, porque eu preciso entender a hierarquia, eu preciso saber quem estava doente, que foi curado, eu preciso saber tudo, eu quero saber tudo, para mim registrar isso não de forma mecânica, mas de forma profissional. Assim como eu tenho clientes que, no parto, acham aquele momento extremamente pessoal do pai e da mãe e não querem fotógrafo profissional, não querem vídeo, não querem nada. Uhum. O pai faz as fotos. E não é por falta de dinheiro, é porque realmente é a cultura da família. Sim. Beleza? Beleza. Chega para mim, e aí essas fotos normalmente elas vão para um dos meus produtos impressos. Chega lá, tem foto que mostra a genitália do bebê. Eu pego o telefone e eu ligo para ela e falo, olha, tem essa foto assim, assim, assado, e ela tá mostrando a genitália do bebê. Se eu cortar, fica assim. Se eu deixar, fica assado. E aí, o que é que eu faço? Conheço pessoas que iriam se sentir invadindo, né, o cliente. Eu acho que não. Então, eu acho que a resposta... Tem que ser uma relação de transparência. Fernando, eu acho que a resposta para essa pergunta que você tem que ter é o seguinte, missão, visão e valores. Qual é a tua missão dentro da fotografia newborn? A sua visão, como é que você quer ser conhecida? Quais são os valores que você tem para dentro do teu negócio? Sim. Eu tenho como valores ser direta e ser extremamente transparente. Então, aonde tem ponto sensível e situações sensíveis, eu vou e eu pergunto, mesmo assim, com todo o profissionalismo no mundo, estando preparada para as melhores ou para as piores respostas. Eu acho que isso é uma condição de cara assim, que você tem que botar no negócio, entendeu? Certo. Só para a gente fechar, então, esse episódio, esse podcast. Então, como lidar com medo de forma geral? Um resumo de tudo que a gente falou hoje. Como lidar com medo de forma geral? Vai, anota aí, dica 1. Entenda que o medo vai te acompanhar durante a sua jornada dentro da tua profissão. Com o passar do tempo, com a prática deliberada, o medo ele vai diminuir porque você vai ficar mais experiente e mais forte. Com o passar do tempo, o medo ele vem disfarçado de algumas outras sensações, como ansiedade, como
leve sensação de incapacidade, confusão mental, às vezes, erra uma coisa ou outra no ensaio, vai acontecer com você. E tá tudo bem. Só que com o passar do tempo, você fica mais forte e você aprende a lidar com isso. E aí, a dica suprema Master Plus Advanced. Sentiu que tá com medo, né, ou insegura? Faça o básico bem feito. Aí vai ser sucesso. Eu faço isso e dá muito certo. Respondido? Acho que sim. Então é isso. Então, A gente abordou aqui os principais medos que as pessoas têm. Acabou surgindo coisa que bate-papo, coisa que a gente sabia, mas às vezes no processo até a gente vai esquecendo e eu acho que deu para ajudar bastante gente. Ficou bacana. Sim, eu acho que sim. Eu acho que a galera precisa ter esta consciência de que o medo sempre vai existir. Ele sempre vai existir em escalas menores. É mais ou menos como... Só para a gente finalizar. Imagina que você começou toda a jornada de fotografar. Primeiro medo de pegar o bebê, depois segundo medo de posicionar, depois terceiro medo ali de vender, depois medo dos clientes que compram tudo mais caro. Você vai passando esses medos, certo? Medo daquela mãe exigente que te pede 300 coisas, né? Dentro das escalas do medo. Você vai ficando cada vez mais forte, o medo cada vez menor, porque cada vez mais você vai ficando segura. Agora, pensa que, para você entender a escala do medo, imagine que o teu trabalho, que você entra, que você faz um trabalho de fotografia, que o teu trabalho fica muito massa, muito legal, e aí a gente pega, e teu caso de sucesso dá muito, né, teu negócio dá muito certo no teu mercado, que aí a revista Exame liga para você e fala assim, quero fazer uma reportagem com você sobre fotografia newborn na sua cidade. Inclusive, quem vai fazer as fotos é o Top Master Fabiana Corsi, que foi meu professor. Você vai dar uma entrevista, tá? E a gente quer entender o seu negócio. Caraca, mano! Tu já fez uma série de coisas dentro do processo profissional, concorda comigo? Sim. Você acha que você não vai sentir um medinho ali, uma insegurança? Ou seja, isso aí é só para ilustrar e para entender que vai acontecer, só que cada vez vai ficar menor e vai vir disfarçado de outras coisas e que tá tudo bem e que é assim mesmo para todo mundo, não tem exceção. A diferença é que uns falam e outros não. Legal. Certo? Então é isso, galera. Até a próxima edição do nosso Real Oficial, podcast sobre fotografia newborn, fotografia de família, enfim, os bastidores da vida real aí. Um abração.